Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos analisar o informativo de número 1160 do STF, que tem muito julgado importante para concursos de procuradoria. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da casa e já te convido a se inscrever no nosso canal. E a primeira pergunta respondida pelo STF que a gente vai analisar é a seguinte, colocando aqui na tela para você. É possível que normas definam a estabilidade como requisito para que o servidor integre determinada carreira ou ocupe cargos de direção ou funções gratificadas? Pessoal, volta aqui para a gente contextualizar. Eu sempre gosto de contextualizar porque fica mais fácil para vocês entenderem. Como vocês sabem, quem é servidor público tem direito à estabilidade, os servidores estatutários, que são aqueles que estão previstos na Constituição Federal. Então, digamos que você tem ali, depois de 3 anos, a figura da estabilidade no serviço público. É possível que uma norma, seja ela federal, estadual, estabeleça que para aquele servidor público de determinada carreira, digamos, um procurador do Estado, um defensor público, ele só possa ocupar determinados cargos em comissão ou funções gratificadas, por exemplo, chefia de determinado setor, assessoramento jurídico de determinado órgão, caso ele tenha estabilidade, a justificativa dessa exigência de estabilidade seria a maior experiência, o maior tempo de serviço público. É possível, é razoável, é correto, está de acordo com a Constituição uma previsão legislativa neste sentido? Ou seja, para ocupar determinado cargo em comissão, determinada função gratificada, você precisa necessariamente ter a estabilidade? O STF analisou a questão e ele entendeu que não, que não é possível, isso é inconstitucional. Olha só. Colocando aqui na tela o que entendeu o STF, são inconstitucionais, e aqui você já tem de partida a fundamentação por configurar restrição desproporcional e incompatível com o artigo 37, inciso 5º da Constituição de 88, as normas que elencam a estabilidade como requisito para que o servidor integre determinada carreira ou ocupe cargos de direção ou funções gratificadas. Então, eventual exigência neste sentido é inconstitucional. E por quê? Porque ela é desproporcional e incompatível com o artigo 37. Agora, esmiuçando o que entendeu o STF. Na espécie, os dispositivos impugnados limitam o pertencimento à carreira de agente de segurança viária ao servidor efetivo estável, bem como reservam cargos de direção superior e funções gratificadas no âmbito do Detran aos servidores de carreiras estáveis. Ocorre que a participação em determinada carreira decorre da ocupação de cargo de provimento efetivo, acessível a todos que satisfaçam as exigências previstas em lei e que sejam previamente aprovados em concurso público, conforme o artigo 37, incisos 1º e 2º da nossa Constituição. Desse modo, a referida limitação é incompatível com o Instituto da Estabilidade. Existe então aqui uma diferença entre o que é ser estável e essas exigências, cuja aquisição não é pressuposto para que o servidor faça parte da carreira. Obviamente que para que você ocupe uma carreira, você ser estável, você está invertendo, porque sempre que você adentra numa carreira, você não será estável. Ocorre que com essa exigência você está ferindo ali o artigo 37. Mas para que goze de determinadas garantias em relação aos não estáveis. Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, a criação de cargos em comissão é exceção à regra constitucional do concurso público e somente se justifica para o exercício de atividades gerenciais e de assessoramento, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade na reserva dos cargos em comissão ao quadro de servidores de carreiras. Assim, permite-se que todos os servidores de carreira ocupem cargos comissionados,
de modo que o preenchimento por servidor de provimento efetivo não se restringe ao estável, pois basta a sua efetividade. Você não precisa ser estável. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 143, parágrafo 6º e material do vocábulo estável contido no artigo 143, todos da Constituição do Estado de Rondônia, incluídos pela Emenda Estadual 141 de 2020. Então, retomando aqui o entendimento firmado pelo STF, para você levar para a sua prova, porque isso vai ser cobrado. São inconstitucionais por configurar restrição desproporcional e incompatível com o artigo 37, as normas que elencam a estabilidade como requisito para que o servidor integre determinada carreira ou ocupe cargos de direção ou funções gratificadas. Esse tema é relevante, eu tenho certeza que ele estará na sua próxima prova, e agora a gente passa para o próximo julgado. A presença de símbolos religiosos em prédios públicos viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade? Vamos lá, pessoal. A gente sabe, né, que a República Federativa do Brasil, ela tem como um dos seus pilares, né, o princípio da não discriminação, todos são iguais perante a lei. Tem como princípio também básico a laicidade, ou seja, nós não somos um Estado que tem uma determinada religião como religião oficial, o que isso não significa dizer que não se respeite as religiões, pelo contrário, se respeita a todos, inclusive aqueles que não possuem religião, porém o Estado oficialmente não possui uma religião própria. E também o Brasil respeita o princípio da impessoalidade. E aí a grande questão que vira e mexe e chega no STF é a seguinte: a gente sabe que diversos prédios públicos, inclusive no próprio Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, nós temos o crucifixo, que simboliza a religião católica, religião cristã, que é a maioria, que representa a maioria da população brasileira. E aí a grande questão era a seguinte: olha, o crucifixo, ele representa uma determinada religião. Uma vez que o governo, o poder público, coloca aquele símbolo religioso, ele está violando o princípio da não discriminação, ele está ali tratando melhor aquela religião que está sendo representada, ele está violando a laicidade estatal. A partir daquele momento que tem um símbolo religioso, o poder público está defendendo aquela religião, deixando de ser um Estado laico, ele está sendo impessoal. O STF analisou a questão e ele entendeu que não. Ele entendeu que a presença desses símbolos religiosos, e o principal dele, culturalmente, é a cruz cristã nos prédios públicos brasileiros, não viola nenhum desses princípios que eu falei anteriormente: não discriminação, laicidade estatal e impessoalidade, porque existe uma questão cultural envolvida. Vamos ver aqui com mais detalhes para que você não erre na sua prova. Vamos lá. Tese fixada: a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Então, numa ponderação, prevaleceu a tradição cultural brasileira. É compatível com a Constituição de 1988 e não ofende a proibição da discriminação.
O postulado da laicidade estatal e o princípio da impessoalidade da administração pública, a presença de símbolos religiosos em espaços públicos pertencentes ao Estado, nas hipóteses que se buscar representar a tradição cultural da sociedade brasileira. Olha só o fundamento. A lealdade aos valores e princípios democráticos defendidos pelo texto constitucional ensejam a identificação e o compromisso com os ideais de igualdade, liberdade e justiça nele contidos, independentemente de diferenças culturais ou religiosas. Muitas expressões que originalmente continham natureza intrinsecamente religiosa transcendem o espaço divino para se fundirem ou se transformarem em exteriorização da história cultural de um povo. Vou dar um exemplo aqui: os feriados religiosos. A grande maioria dos feriados religiosos em nosso país são feriados que decorrem da Igreja Católica, mas eles já estão enraizados culturalmente até para aquelas pessoas que não profanam, que não são daquela religião própria. Assim, uma vez considerado que a cultura e a tradição também se manifestam por símbolos religiosos, deve-se reconhecer o marcante aspecto histórico-cultural presente na construção da sociedade brasileira. Então a gente vê que o elemento cultural, ele faz com que as questões religiosas transcendam aquele aspecto religioso. E aí, ainda que a pessoa não professe aquela religião, ela acaba sendo impactada, como eu falei aqui para vocês, a questão dos feriados religiosos que existem no Brasil e também agora a questão dos símbolos religiosos em prédios públicos. Ademais, a controvérsia em debate se distingue daquela versada em precedentes nos quais a presença de símbolos religiosos em espaços públicos se deu por determinação legal, ou seja, em que a vontade do Estado se manifestou de forma impositiva e generalizada a partir de lei em sentido formal. Olha só que diferença. A partir do momento em que existe uma legislação falando que deve ser exposto um crucifixo ou qualquer outro símbolo religioso em determinado órgão público, aí está ferindo o princípio da laicidade. Agora, se não existe uma obrigação generalizada e aquela exposição ela decorre da manifestação, digamos, cultural, da manifestação orgânica daquele órgão, daquele espaço público, aí não há problema. E aí, nesse aspecto, o STF faz essa distinção aqui. Ademais, a controvérsia em debate se distingue daquela versada em precedentes nos quais a presença de símbolos religiosos em espaços públicos se deu por determinação legal, ou seja, em que a vontade do Estado se manifestou de forma impositiva e generalizada. Nesse contexto, a presença de símbolos religiosos não retira a legitimidade da ação do administrador público ou da convicção do julgador, não impõe concepções filosóficas ao cidadão, nem o constrange a renunciar à fé ou lhe retira a faculdade de autodeterminação e percepção mítica simbólica, bem como não fere a liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião. E aqui a gente vai para o caso concreto. Na espécie, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública com o objetivo de retirar todos os símbolos religiosos, especialmente crucifixos e imagens cristãs, que são a grande maioria, dos locais proeminentes de ampla visibilidade e de atendimento ao público nos prédios públicos da União, situados no estado de São Paulo, sob a alegação de serem ofensivos ao caráter laico do Estado brasileiro. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 1086 de repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. E qual é essa tese? Para a gente não se esquecer: a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenham o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.
Finalizada a análise deste julgado, a gente passa para o próximo, que também é muito importante. Vamos lá. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previstas nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, incluídos pela Emenda Constitucional 62 de 2009, viola o texto constitucional. Pessoal, esse tema aqui ele é recorrente, o STF já analisou ele, mas vale a pena a gente trazer aqui porque é um tema que pode estar na sua prova. O que é que estabelecia esses dispositivos trazidos pela Emenda Constitucional 62 de 2009? A prerrogativa da Fazenda Pública, município, estado, Distrito Federal, União, antes de pagar um precatório que era devido ao vencedor de uma ação judicial, compensar com eventual dívida existente. Ou seja, antes de eu pagar aquele valor, eu vejo se quem receberia aquele valor me deve algo, e aí eu faço um encontro de contas para aí então diminuir o que eu tenho a pagar em razão daquele precatório. O grande porém é que essa prerrogativa ela só era dada à Fazenda Pública. Ou seja, o administrado, o contribuinte, o indivíduo não poderia, com essa redação da Emenda Constitucional 62 de 2009, fazer esta compensação. Só quem poderia fazer essa compensação era a Fazenda Pública. E aí o STF falou que isso era inconstitucional, porque estava violando o princípio da igualdade. E vamos analisar aqui, pois foi fixada uma tese do STF. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previstas no parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, que é um artigo muito conhecido que trata dos precatórios, incluídos pela Emenda Constitucional 62, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta à efetividade da jurisdição, desrespeita a coisa julgada material, vulnera a separação dos poderes e ofende a isonomia entre o poder público e o particular. É inconstitucional na medida em que configura desobediência à efetivação da jurisdição, a coisa julgada material, a separação dos poderes e a isonomia entre o poder público e o particular, regra fundamental do Estado Democrático de Direito, a compensação de débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios estabelecida pelos parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição de 88. Essa Corte já assentou a inconstitucionalidade dessa sistemática de compensação unilateral, olha só, compensação unilateral de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original dos precatórios em proveito exclusivo da Fazenda Pública. Ademais, essa compensação se mostra irrazoável, pois o fator discriminatório, natureza pública ou privada do credor/devedor, não mantém qualquer relação com o tratamento jurídico dispensado às partes, possibilidade ou não da compensação de crédito-débito. E aqui vem uma argumentação muito pragmática do STF. Se o custo do ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Pública é elevado, e era justamente isso que se buscava, você reduzir as execuções fiscais mediante o encontro de contas, e pode ser evitado pela sistemática da compensação, o desembolso para demandar contra o Estado também é elevado, ou seja, o particular também tem esse custo, esse ônus, seja para o indivíduo litigante, seja para a sociedade em geral, que arca com todos os custos, financeiros ou não, da multiplicidade de processos judiciais. Nesse contexto, a medida deveria valer para devedores públicos e privados, acaba por representar autêntico privilégio odioso. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 558 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. Vamos olhar aqui novamente a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previstas nos parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, incluídos pela Emenda Constitucional 62, viola frontalmente o texto constitucional,
pois obsta à efetividade da jurisdição, desrespeita a coisa julgada material, vulnera a separação dos poderes e ofende a isonomia entre o poder público e o particular. Eu falei que esse julgado é importante, então fique atento e agora a gente passa para analisar o próximo julgado analisado pelo STF. Vem comigo. É possível a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago? Se sim, quais as condicionantes? Vamos lá, pessoal, para a gente contextualizar e fazer aqui uma breve revisão. Quando há uma condenação do poder público a pagar algo judicialmente, esse pagamento ocorre por meio de precatórios ou RPV. O que vai diferenciar se é precatório ou RPV é o valor. Regra geral, RPV era para valores baixos, precatórios para valores altos, e cada unidade da federação, município, estado, união, pode definir qual é o teto da RPV, desde que defina de uma forma razoável e proporcional. Fecha essa revisão rápida aqui, porque o que acontece? O pagamento mediante precatório, ele ocorre e surgiu a seguinte questão. Caso haja um valor remanescente a ser pago, algo que se verificou que não foi pago de forma completa aquele precatório devido, seja por um erro material, seja por uma correção monetária equivocada, é necessário que haja a expedição de um novo precatório para que o particular vá novamente para a fila, ou é possível a expedição de um precatório complementar ou suplementar àquele primeiro precatório? Colocando aqui em miúdos, digamos que você tem um precatório de 1 milhão a receber. Você recebe aquele 1 milhão, mas se percebe que a correção monetária foi feita de forma equivocada, o cálculo foi feito de forma errada e foi expedido aquele precatório de forma errada. Não deveria ser 1 milhão, deveria ser 1.120.000 reais, por exemplo. Esse 120 mil reais, ele vai ser objeto de um novo precatório para você ir novamente para a fila, ou um precatório complementar, suplementar, para ficar atrelado àquele primeiro precatório. E mais, caso seja possível essa expedição de um novo precatório, quais são as condicionantes para que isso ocorra? O STF analisou a questão e reafirmou a sua jurisprudência. Vamos lá. É vedada, proibida a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. E aí, quais são as exceções? Salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. E aí vem o pulo do gato, a verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação, que são essas exceções que eu acabei de falar. Erro material, inexatidão aritmética, substituição de índice, pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. Então o que é que o STF está falando aqui? Olha só, a regra geral é que não é possível uma complementação ou uma suplementação. Existem 3 exceções a esta regra geral. Quais são elas? Erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Porém, os tribunais superiores eles não podem vir a reanalisar isso. O STF não pode reanalisar isso porque é uma reanálise é um reexame de matéria fático-probatória. E aí o resumo do julgado. É constitucional a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago somente, olha a restrição, nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Só nesses casos. A expressa vedação constitucional quanto à expedição de precatórios complementares ou suplementares não alcança as hipóteses acima. Contudo, em uma situação concreta, a análise do enquadramento da complementação ou da suplementação de precatórios nas hipóteses admitidas pela jurisprudência exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via extraordinária nos termos da súmula 279. Então, esse tema, para o STF, não deve chegar até ele. Na espécie,
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a impugnação estatal, ou seja, do ente público, para assentar a desnecessidade de expedição de novo precatório para pagamento do saldo remanescente apurado. O que ele está falando aqui? O TJ São Paulo rejeitou a impugnação da Fazenda Pública para falar que, olha, é desnecessária a expedição de um novo precatório, porque se enquadrou nas exceções previstas pela jurisprudência do STF, no caso, correção monetária. Olha aqui, que decorreu de equívoco no critério de atualização monetária aplicado, TR, ao invés do IPCA, é devidamente atualizado por todo o período antes da Emenda Constitucional 113 de 2021. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência da repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante, negou o provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. E qual é essa tese? É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Essa é a regra. É vedado. Exceção, salvo nas hipóteses de 1. Erro material, 2. Inexatidão aritmética, 3. Substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Sendo que tudo isso não pode ser levado ao STF, porque significa reexame de matéria fática probatória. Ok? Uma vez finalizada a análise deste julgamento, a gente passa para o próximo e a pergunta é a seguinte. O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária impede ou não a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF superveniente? Mais uma vez, contextualizando aqui, imagine a seguinte situação. Houve um processo judicial e houve o trânsito em julgado de uma decisão. Constituiu-se ali um título executivo judicial de uma obrigação de pagar. Você deve pagar o valor principal e esse valor principal vai ser corrigido com base em determinado índice de correção monetária e aplicando-se determinado juros. Posteriormente, isso aqui no passado, posteriormente, vem uma alteração legislativa e fala que a correção monetária agora vai ocorrer por índice diverso. Ou o próprio STJ, o STF, ele prevê que determinada correção monetária é inconstitucional, então deve se aplicar outro tipo de índice e por aí vai. Aí a pergunta é, nós temos uma decisão transitada em julgado, temos a coisa julgada determinando a aplicação de determinado índice, sendo que posteriormente ou a lei ou a jurisprudência informou que deveria ser aplicado outro índice. E aí, essa aplicação desse novo índice, ela alcança a coisa julgada? Ela pode atingir essa coisa julgada? O STF entendeu que sim. Olha só. O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária, destacando para você, não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do tema 1170 de repercussão geral. Parâmetros ulteriores de correção monetária para atualização do débito de fazenda pública devem ser observados, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado com a imposição de índice diverso. Isso aqui tem cara de prova. Conforme a jurisprudência desta Corte, o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não obsta a incidência da legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF posteriores. Ademais, não há ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequar os critérios de atualização de débito da Fazenda Pública. Na espécie, o TJ de Santa Catarina determinou a incidência do IPCA-E para atualizar o débito do erário na forma definida no tema 810 de repercussão geral, apesar do título judicial fixar índice diferente. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre matéria, negou o provimento ao extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. Qual é a tese? O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede, ou seja, pode ser aplicado
a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. Essa decisão ela é muito, mas muito importante e ela vai cair na sua prova. Esses julgados, sem dúvida, estarão na sua próxima prova, então fique atento. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui, a gente tem que dialogar para que a gente aprenda junto e você acerte essas questões na sua prova. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e aproveitar tudo de gratuito que a gente coloca para cada um de vocês. Até o próximo informativo.